vai propiciar um autoconhecimento. Com relação ao dojo, que é a sala de treinamento, eu observei a partir das entrevistas que ele tem um significado de casa. A gente consegue observar aqui nessa imagem, por exemplo, alguns materiais também que remetem à tradição. Do lado esquerdo superior, a gente encontra o Nafukaki, que seriam as madeirinhas presas ali à parede com os nomes dos praticantes em japonês. Isso é um material que remete a uma tradição. Ao fundo, a bandeira da academia, algumas nomenclaturas ali escritas, possivelmente do Dojokun, com os valores. Do lado direito superior, alguns quadros de mestres já falecidos, que ajudam a trazer uma certa identidade, ou resgatar uma tradição no Karatê. O dojo, ele também foi descrito como sendo um templo, ou um lugar sagrado. Então, nesse caso, eu acabo apresentando aqui um templo shintoísta no Japão, que seria essa ideia. O templo, ele serviria para purificar o praticante. Então, segundo os entrevistados, onde, quando você entra no dojo, você deixa as coisas de ruim para fora e sai desse local somente com coisas boas. Então, é uma espécie de outra dimensão que foi relatado também. Alguns entrevistados relataram que, ao entrar no dojo, é como se você estivesse entrando, passando através de um portal. Um portal, um dos entrevistados relatou que é semelhante ao Tori. Tori é um portal da religião shintoísta que divide simbolicamente o mundo dos vivos e o mundo dos kamis, que seriam os deuses da mitologia japonesa. O dojo, ele também teria um aspecto de esportivo, dependendo do trato que o sensei tem com a metodologia que ele utiliza. Então, a gente consegue observar, por exemplo, ao fundo, troféus, ao lado esquerdo ali, alguns quadros de campeonatos. Ao fundo, o espelho, que é um material muito importante para aperfeiçoamento da estética, principalmente de competidores de kata, ou mesmo para fundamentos. E o tatame, que ajudaria a amortecer as quedas de técnicas. Então, passando para o próximo, eu acabo falando sobre, a dissertação acaba falando sobre o Dojokun, que seriam os lemas do Karatê. Aqui é localizado na frente da academia de um dos entrevistados. Ao lado direito, temos ali um pôster onde está escrito alguns lemas: esforçar-se para a formação de um caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Os entrevistados relataram que alguns falaram que foram bem escritos e que procuram utilizar esses lemas no dia a dia. Uns até relataram que utilizam mais até fora do dojo do que dentro. A ideia de, por exemplo, esforçar-se para a formação de um caráter saudável seria aplicado no dia a dia, como, por exemplo, não furar fila, não estacionar em lugar indevido, por exemplo, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Um dos entrevistados relatou a ideia de um pai advertindo um filho, porque logo no dia seguinte, logo pela manhã, ele deveria ir para a escola. Então, ele precisaria dormir cedo. Então, isso é ter um respeito, uma fidelidade para quem tem razão, nesse sentido. Na sequência, o slide Karatê tradicional e Karatê esportivo,
eu faço algumas aproximações e distanciamentos. Alguns relataram que há alguma discordância, alguns entrevistados relataram discordância com o fato do karatê ter aspectos esportivos. Então, segundo a literatura, por exemplo, teóricos como o Tokitsu e o Puccinelli vão falar que é como se o karatê tirasse o ferrão dessa modalidade. Então, é como se tirasse a letalidade da modalidade. Alguns entrevistados relataram que a gente não faz esporte, a gente treina filosofia. Aqui fica nítido a aversão ao aspecto esportivo. Por outro lado, alguns praticantes relataram que essas duas maneiras de conceber o karatê, seja no âmbito marcial ou no esportivo, seriam levadas como uma unidade, um complemento, e que ambas teriam benefícios. Segundo o entrevistado, o karatê tradicional vive sem o esportivo, já o esportivo não vive sem o tradicional. Aí, na sequência, um slide de um dos entrevistados, que é técnico da seleção brasileira, que mostra, então, essa ideia mais nítida do ferrão, né? Essa ideia da letalidade do karatê sendo, vamos dizer assim, camuflada por uso de materiais que, no campo esportivo, são normais, por exemplo, luvas, o próprio tatame para amortecer quedas, isso são reflexo do processo de esportivização. Na sequência, a relação mestre-discípulo é vista como que o mestre ele tem uma figura ímpar no ambiente do karatê, no sentido de ser um desbravador, segundo os entrevistados, aonde ele entraria numa mata e os discípulos seguiriam ele, enfim, com um caminho já mais fácil, digamos assim. Segundo os entrevistados, o mestre não ensina uma arte, ele ensina a vida através de uma arte. Então, isso vai ao encontro também das teorias do Hegel, com o livro A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen, onde ele vai falar dessa relação mestre-discípulo também. Continuando, uma das frases também ditas pelos entrevistados foi: o mestre está além do caminho. Enfim, e alguns entrevistados relataram também que a experiência de mestre, ela é uma espécie de diálogo, onde ambos são beneficiados. Então, seguindo essa perspectiva do Merleau-Ponty, de você, um diálogo entre o outro, no caso. Um diálogo também que acontece com o praticante e o espaço, que seria o dojo, e com o mundo, né, que ele vai usar isso no dia a dia. Na sequência, o próximo slide vai falar o karatê é um caminho para dentro de si, segundo os entrevistados. Isto é, ajuda a penetrar nas camadas mais profundas do próprio ser. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o karatê, seja para um objetivo de qualidade de vida, ou mesmo para esporte, ele acaba, inevitavelmente, servindo como uma espécie de terapia para o praticante, onde ele vai, a partir dessa superação dos próprios limites, ele vai se conhecendo mais. E na medida que avança o tempo, que essa permanência ganha corpo, ele vai incorporando o ethos karateca, que seria, enfim, todos os atributos que compõem o karateca, que eu vou trabalhar no slide a seguir. Falando mais um pouco do autoconhecimento, os entrevistados falou que o karatê ele tem que ter uma visão holística
é como se você usasse todas as portas de percepção e não ficar somente no raciocínio. Nessa ideia de perceber as manifestações dessa prática no corpo. E olha só que interessante, ele fala de não ficar nessa ideia de positivista, assim. Enfim, na sequência, vamos para o próximo capítulo que eu havia falado, que é sobre o karateka. Os atributos, os elementos que compõem essa figura do karateka, segundo os entrevistados, vai falar que ele parece mais um guerreiro. Enfim, foi falado do Dogi, que serviria como uma armadura, e é interessante, eu acabei tanto um quanto o outro, tanto quem trabalha o karatê como esporte, quanto como somente para o marcial, ambos defendem um karateka no sentido de guerreiro, aquele que é um buscador de si, segundo os entrevistados, que é educado, cortês, que acaba vivendo o karatê de uma maneira peculiar. Ele vive o karatê, ele encarando os problemas como problemas e não como crises pessoais. Então, todo um discurso para legitimar esse karateka como sendo um guerreiro, né? Um ser evoluído aqui, como alguns entrevistados relataram. Próximo slide, eu falo sobre as motivações para o treinamento e conselhos para um iniciante. Então, as motivações, elas foram na direção de que a possibilidade um dos entrevistados relatou que a possibilidade de não treinar seria já um motivo para ele ir treinar. Então, é como escovar os dentes. Você não pensa para escovar os dentes, você escova-os. Então, essa ideia de ir para o dojo, uma entrevistada relatou que ela tinha, por exemplo, dificuldade de acordar cedo, e ela só tinha o período da manhã para treinar. Então, isso já seria um desafio diário, segundo ela. Para chegar ao ponto de ela ir tantas vezes que ela virou um hábito. Como recomendações, conselhos para iniciante, os entrevistados relataram que o praticante deve continuar sempre treinar e não parar nunca. Nesse sentido que se desdobrou as respostas. Considerações finais, levando em consideração que os objetivos gerais era de compreender as percepções e as motivações desses karatecas, como considerações finais, então, se revelou-se vários valores e condutas, tradições, em detalhes também alguns rituais descritos pelos entrevistados, narrativas que colaboraram para a definição do uso do tempo, no sentido de usar o treino, de dividir o treino em tempos, antes, durante e depois, e cada tempo com seus rituais específicos. A gente percebe também eu percebi também, como considerações finais, que a imagem do mestre, a imagem dos mestres já falecidos seria uma tentativa, um resgate do passado para manter essa tradição no dojo. Por exemplo, na Fuda Gake, que seria aquelas tábuas de madeira, seriam também esses materiais emblemáticos para trazer um aspecto também de identidade do dojo. O uso da palavra os, que no termo por extenso é ososhinobu, pressionar e suportar, seria universal nesse campo. Ou seja, os praticantes se utilizariam desse termo
como uma forma de valorizar o grupo a qual eles pertencem, no caso, o grupo do Karatê em si. Você percebeu que isso ajuda no sentimento de identidade, enfim, que como considerações finais do Dogi é considerado uma armadura, o dojo um lugar sagrado, e eu concluo assim como possibilidades futuras para complementar esse trabalho, analisar, por exemplo, praticantes de kata em campeonatos ou mesmo no próprio dojo, e analisar como, como é a percepção desses praticantes frente no momento da execução dessas formas, ou mesmo lutando. Então, eu fecho, assim, as duas academias que eu acabei visitando para ajudar no trabalho, e é isso aí. Obrigado.